Bom dia! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você e juntos nós sermos edificados pela palavra de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida, te agradecemos por poder levantar, tomar café, ir trabalhar, pelo Senhor, ó Deus, nos ter permitido vestir, pelo Senhor, ó Deus, ter nos concedido uma casa, ó Deus eterno. Coisas, ó Pai, maravilhosas que o Senhor tem nos dado na área material, mas também na área espiritual, pelo Teu Espírito Santo, pela Tua presença, pela consolação, pela força, pela salvação das nossas almas. Nós te glorificamos. Neste momento, Senhor, apresentamos a Ti aqueles que já estão trabalhando no campo, aqueles que estão na cidade, aqueles que estão no trânsito, aqueles que estão trabalhando na área da saúde, na área da segurança, que o Senhor, ó Deus, possa abençoá-los, protegê-los, livrá-los de todo mal. Que o Senhor conceda um dia de vitória, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, dê um dia de bênção aos Teus filhos, os ajudando em tudo. Intercedemos por aqueles que estão necessitados de um exame, de uma cirurgia, pessoas que estão fazendo tratamentos ao Senhor, que a Tua bondade esteja sobre eles. Neste momento, Senhor, vamos fazer uso da Sua palavra. Então, Senhor, mais uma vez, comunique ao nosso coração a Tua vontade, o Teu querer, pois é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Estamos a observar a Epístola Universal do Apóstolo Tiago. Hoje é o capítulo de número 2. Diz o texto sagrado: Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com um anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura, não fizeste distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouve, meus amados irmãos. Porventura, não conheceu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometerás adultério, também disse: não matarás. Se tu, pois, não cometes adultério, mas mata, está feito transgressor da lei também. Assim, falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos,
que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o amor, e se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que aproveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé? Eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé, assim as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Faz bem também aos demônios, o creem e estremecem. Mas o homem vão. Queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por um outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Este é o capítulo de número 2 de Tiago, um pouco extenso a nossa leitura, mas é uma leitura muito necessária que compõe 26 versículos que tratam de um assunto fundamental, que é o assunto da fé, com uma ligação com as obras e as obras com uma ligação com a fé. Tiago, ele apresenta este contexto porque na igreja aqui, já primitiva, já estava aparecendo divergências de comportamento. Já estava aparecendo pessoas que eram piedosas, que faziam muitas atividades, mas exercia pouca a sua fé. E já estava aparecendo o outro lado desta relação, que é as pessoas que falava muito sobre a fé, mas não tinha obra alguma. Então Tiago, ele vem trazer um relacionamento entre essas duas partes distintas para mostrar que elas são, na verdade, uma completando a outra, uma tendo uma relação com a outra, embora são assuntos distintos, fé e obra. Tiago, ele consegue fazer esta ponte e mostrar que uma aponta para a outra. É por isso que no fim do capítulo que nós fizemos a leitura, ele vai dizer assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Então, o que evidencia uma fé viva é as obras. O que evidencia obras vivas é a fé. Ele dá aqui dois exemplos do Antigo Testamento para esclarecer este assunto. O primeiro exemplo, ele recita o que aconteceu com Abraão no versículo 23, e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isto imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vede que ele teve a fé, ok? Mas esta fé foi evidenciada por causa do versículo 21, que diz assim: porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Então veja só que Abraão, ele evidencia a sua fé em Deus em uma atitude, em uma demonstração, em um ato de obra, em um ato de fazer, em um ato de realizar.
Obra aqui não é necessariamente dar pão ao faminto, não é necessariamente essas atitudes pietosas, de estender a mão, não. E essas coisas são obras, sim, evidencia sim a sua fé em Jesus Cristo, mas Tiago, ele está tratando de um assunto geral, é um contexto geral. Então ele coloca dizendo que é necessário as atitudes, por isso ele recita Abraão oferecendo a Deus um sacrifício, porque se Abraão dissesse que tem fé em Deus, mas não sacrificasse, mas não levasse o seu filho a ser sacrificado, ele provaria que ele não tinha a fé que ele dizia ter. Mas ele provou que ele tinha a fé que ele dizia ter pelo ato de levar o seu filho ali no Monte Moriá, que é o mesmo então que acontece também com a meretriz Raabe, descrita aqui no versículo 25. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por um outro caminho? Por quê? Porque Raabe, ela não teve nenhum contato com o legislador Moisés, nem com Josué, nem com Calebe, eles não tiveram ali nenhum contato de dizer e de conversar sobre a redenção, sobre a fé. Ela poderia até ter visto eles, mas ela não teve ali nenhum vislumbre do que o povo israelita cria, mas ela guardou os espias dentro de sua casa, e isto então foi imputado a ela como um ato de fé. Isto foi a justificativa para ela não perecer naquele momento em que o muro de Jericó veio abaixo e Israel invadiu. É lógico que Tiago, ele está fazendo uma comparação e uma analogia com fatos do Antigo Testamento, mas ele está apontando que Raabe não seria livre da morte se ela não tivesse tido aquela atitude de guardar os espias dentro da sua casa. E se ela guardou, é porque ela acreditou nos espias de alguma forma. Então, Tiago, ele trata esses assuntos acerca da fé, que é muito interessante, e ele inicia o capítulo dizendo assim: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Ele começa a falar sobre uma fé que faz distinção de pessoas. Ele mostra que o evangelho, ele abrange a todas as classes, todas as tribos, a todas as etnias, a toda a classe de pessoas. O evangelho não é só para os pobres, o evangelho também não é só para os ricos, o evangelho é para todos. A palavra de Deus descreve isso por algumas vezes, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que é desejo de Deus que todo homem e toda mulher seja salvo, seja alcançado. Deus não faz acepção de pessoas, e ele vem trabalhando esta ideia porque já existia naquele período a honra, o prestígio àquele que é da classe superior, e isto acontece até nos nossos dias. As pessoas da classe superior, uma classe mais abastada, mais rica, sempre tem privilégios, prestígios, sempre estão cercadas de pessoas, as pessoas sempre estão falando bem deles, estão conversando com eles, estão procurando estar em volta deles, porque existe, podemos aqui colocar esse prestígio para as pessoas ricas. E Tiago, ele vem trabalhando sobre isso e dizendo que não é para ter essa distinção, não é para ter este ato de pensar que tais pessoas ricas são superiores às demais. Tiago, então, ele comprova e prova que
Todos, na verdade, são ricos porque são herdeiros do reino de Deus. Então, o mais pobre da igreja, o mais pobre da comunidade, ele é rico. Por quê? Porque ele tem um dinheiro no céu. Então, da mesma forma que se trata alguém na classe superior bem, é necessário tratar todos bem, porque todos são ricos diante de Deus, porque são herdeiros desta fé em Jesus Cristo. Ele então vai colocar isto e aplicar o seu coração a esta verdade também a nós. Ele nos convida a fazer isto. No versículo 8, ele relembra o que foi dito: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Bem fazeis. Ele lembra que não é para fazer distinção, mas para amar a todos igualmente iguais, sem fazer acepção de pessoas. E ele ainda ratifica dizendo: se vocês fizerem acepção de pessoas, versos 9, ele vai dizer: vocês estão transgredindo a lei de Deus. Aí ele então faz um paralelo muito interessante, dizendo: porque alguém diz que não adultera, mas se não ama ao próximo como a ti mesmo, você se torna réu de todas as leis, de todos os mandamentos, de todos os ensinamentos de Cristo. Então, Tiago fala assim, observe não só os pecados escandalosos, como a mentira, como o matar o irmão, mas observe também as leis, os mandamentos que são relevantes também, só que menos falado, que é o amor ao próximo. Por quê? Porque se você não amar o próximo como a ti mesmo, você está em uma penalidade, não só disto na lei, mas réu de toda a lei que existe, de todos os mandamentos. Então, o que adianta dizer que não adultera e que não mente e que não mata, mas despreza o próximo? Você já se tornou réu de toda a lei. É isto que Tiago, então, ele coloca. E ele, então, diz sobre a lei da semeadura, dizendo assim, porque aquele que age em misericórdia receberá misericórdia, mas aquele que não tem misericórdia e julga, este no juízo não vai haver misericórdia. E ele então diz: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ou seja, no momento do juízo, o que pode tirar a punição, a penalidade de alguém é a misericórdia. Mas se você não plantou a misericórdia, então naquele dia você também não terá misericórdia. E a misericórdia é o que te salva do tribunal do juízo. Então é interessante esta linha de raciocínio que ele estabelece, mostrando para nós que é necessário nós termos misericórdia para com todas as pessoas. E ele termina então falando que é necessário nós termos estas obras evidenciadas na fé. Por quê? Eu tenho a fé em Jesus Cristo, mas as minhas obras evidenciam. Quais são elas? Eu não faço acepção de pessoas. Eu amo a todos. Eu estendo a mão a todos. Eu estou disponível a todos. E eu pratico a minha fé. Eu oro, eu leio a Bíblia, eu ajudo o necessitado. Se eu vejo alguém que precisa de alimento, eu vou tentar ajudar, eu vou tentar dar uma solução. Ele mostra que comportamento evidencia a fé. Diante desse texto sagrado, nós então entendemos esses 3 pontos claros aqui no capítulo 2. Primeiro, é necessário a nossa fé ter coerência com as nossas obras. Se nós dissemos que temos fé em Jesus Cristo, então as nossas obras precisam apontar a nossa fé em Jesus Cristo. Qual é ela? O amor ao próximo, sem acepção de pessoas. A segunda lição que nós encontramos aqui no capítulo 2 é o ato de semear a misericórdia, sempre usar de misericórdia para com as pessoas, para que a misericórdia volte para nós mesmos. E a terceira e última lição que nós entendemos aqui nesse trecho da palavra de Deus é que existe uma recompensa para aqueles que vivem a agradar a Deus. Existe uma recompensa.
Qual é a recompensa? A recompensa de cumprir os mandamentos de Deus. Isto é uma recompensa, cumprir os mandamentos de Deus. Ele termina dizendo assim: veja então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Se você praticar estas palavras, a recompensa é vida, a recompensa é a lei de Deus que promove vida em você, porque você vai estar completo: fé, obras, obras e fé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por esse momento de meditação da Tua Palavra, pedimos o Teu cuidado e a Tua ajuda, pedimos que o Senhor estenda as Tuas mãos e nos auxilie, Senhor. Somos dependentes de Ti, seja conosco, Senhor, nos ensinando, nos guiando e nos fortalecendo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus em Cristo Jesus te conceda uma sexta-feira abençoada, um fim de semana rico na presença de Deus e até o próximo vídeo, querendo o Senhor.